para os nossos irmãos aqui. Muito bem, Denilson, deixa eu lhe perguntar uma coisa. De uma forma ou outra, todo mundo sofreu e está sofrendo ainda com essas mudanças inesperadas que estão acontecendo a nível mundial, a nível global, né? E assim, olhando para o mercado empreendedor, como você vê esse momento onde todo mundo está sofrendo? Como que você vê esse momento, se é um momento de mudanças boas ou é um momento de mudanças ruins para o mercado? Então, como eu falei, renovação nesse momento é um assunto que está muito ativo na vida das pessoas, tanto empresários, empreendedores ou não. Muitas pessoas, de uma forma forçada, alteraram o rumo das suas vidas. Então, eu tenho a minha percepção. Na minha percepção, eu estou atendendo hoje diversos clientes em várias cidades do país e alguns da Europa. Eu tenho clientes que estão começando o negócio, eu tenho cliente que está inaugurando loja essa semana, eu estou muito feliz de ver novos empreendedores, jovens empreendedores dando seus primeiros passos. E eu sou um grande incentivador de que essas pessoas sejam realmente os empreendedores que vão fazer a diferença a partir de agora. Então, eu tenho clientes que estão comemorando 10 anos de empresa, outros com 25 anos de empresa, tenho cliente de 25 anos de empresa esse ano. Então, eu tenho, e vários setores, então, a gente tem observado, eu tenho me comunicado com eles frequentemente, e a gente tem observado o que tem acontecido. De forma geral, havia uma percepção minha, né? Eu acho que havia um sentimento em diversas pessoas e em mim também, que era o momento de acontecer uma pausa, de acontecer um respiro, né? Porque a agitação ela chegou num ritmo que nós nunca tínhamos visto antes. E, então, diversos empresários eles entraram num ciclo viciante de trabalho, 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 tudo em prol do quê? De ganhar dinheiro. Esqueceram de Né? frenético. Eles esqueceram de si mesmos, esqueceram que existia um ser humano ali e dos seres humanos que estavam ao redor deles. Então, parecia que isso tinha uma contagem regressiva, que ia acontecer alguma coisa. Assim, era uma impressão de quem estava observando o mercado. Eu que atendia clientes e olhava para tudo isso que estava acontecendo, eu digo, mas por que tudo isso? Por que as pessoas estão tão agitadas, correndo atrás de lucro? Eu tive a impressão em alguns momentos, pastor, que as pessoas leram o significado de capitalismo, baixaram a cabeça e focaram somente no lucro, esqueceram de todo o resto. Não, o colaborador não importava mais, fornecedor não importava mais, importava era lucro. E o cliente também começou a não importar mais. E de repente nós vimos o quê? Uma parada. Só números. Números, né, resultados, lucros. Então, de repente nós vimos uma parada. Então nós vivemos isso, essa geração que está viva hoje, ela viveu algo que o planeta Terra não tinha vivido ainda nessas proporções, depois da explosão industrial, da grande revolução industrial. A gente que começou a entender o que era gerar lucro e produzir e vender, a gente não tinha vivido isso ainda. Então agora o mundo todo para, o mundo todo respira, e você começa agora, depois de, eu não sei, eu li essa semana 140, 150 dias de pandemia, há um número parecido com isso, 140, 150 dias, se não, minha memória agora não está viva para isso. Mas esses dias todos que se passaram, o planeta respirou. Fauna e flora respiraram, as pessoas respiraram. Então, já houve uma renovação, já houve algo novo. E já teve, o primeiro passo já foi dado, seria a minha definição para essa introdução. O primeiro passo já foi dado. Uhum. Agora, deixa eu lhe falar. Estão falando aqui que o meu microfone está baixo. Não tem como regular o volume aqui, gente. Ou é. Não tem, não tem como. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui. Seria interessante eu fazer essa pergunta para sua esposa, né? Porque ela que é economista. Mas tudo bem, vamos lá. E sem pegar juízo de valor, a questão de direita ou esquerda, mas falando a respeito da nossa economia,
Paulo Guedes tem falado ultimamente a respeito da retomada do mercado. E ele fala algo muito interessante. Ele diz que o mercado, eu até fiz um gráficozinho aqui, que a retomada do mercado agora seria uma retomada em V. Aqueles que estão acompanhando a gente aqui vai entender que no começo dessa linha vermelha foi o pico da pandemia, o momento em que essa pandemia nos assustou demais. E aí ela vai caindo até chegar ao seu momento mínimo lá embaixo. E nesse momento mínimo começa a marca azul, que é o mercado, que vai fazer com que suba de novo. O vermelho é o mercado em queda, tá? Não é a pandemia em si, é o mercado em queda que vai caindo quase a zero. Mas no momento em que se consegue controlar a pandemia, começa essa linha azul, onde o mercado retoma o seu ciclo, né? E segundo Paulo Guedes, essa retomada é em V, ela deu uma queda e vai dar uma subida de novo. E como você definiria essa renovação do mundo dos negócios, principalmente esse negócio do empreendedorismo? Será que seria essa curva em V mesmo? É possível isso? Ou você acha que mais seria um L jogando totalmente para o limbo ou para o abismo? A minha percepção, eu costumo falar que eu virei quase que filósofo para responder, porque eu quero tentar errar menos nas respostas de qualquer pessoa que me pergunte qualquer coisa. E é muito complicado você dizer que a curva vai ser assim, vai ser assado, se nós estamos falando de qual setor, de qual região. Então, assim, é muito complicado, né? Claro, ali você tem, nessa história do Paulo Guedes, você tem uma questão Brasil e tem uma questão política por trás, onde, claro, eles terão que ser os mais otimistas possíveis, porque eles motivam todo o restante, e eles têm os números nas mãos, mas eles têm um número único de um Brasil todo, né? Mas e a realidade de cada um pode ser? Eu acho que a curva de cada um é a curva de cada um. Eu acho que não tem uma curva para todo mundo. Eu tenho clientes que fecharam as portas durante a pandemia, não atendo mais. Eu tenho clientes que abriram portas durante a pandemia. Eu tenho cliente abrindo porta essa semana. Então, assim, a curva de cada um, eu acho que ela é muito por empresa, por setor, por estado do país. Porque se nós olharmos a região sul, eu tenho clientes na região sudeste, por exemplo. Eu tenho alguns clientes em São Paulo, que vocês estão em São Paulo. São Paulo está muito diferente aqui do sul. Eu tenho clientes no norte e clientes no nordeste, muito diferente. Uhum. Eu tenho clientes na Europa, já retomou então aí de adiantamento de toda a história. Então, são situações muito diferentes e varia muito de cada setor. O setor do turismo está quase parado ainda em alguns locais, tem locais que já está lotado. Então, assim, o setor da saúde, farmácia não parou, os medicamentos não pararam, os insumos para hospitais não parou, venda de carro, mês passado aumentou 70%, não, só um pouquinho, 40%, mas tinha caído 95%, então, assim, os números estão, voltando ao que eu falei no início, eu sou muito filósofo para responder. Eu acho que a pergunta, você quer pão? É sim ou não? O pão mais tostado ou mais branquinho? Sabe, tem que ser mais preciso na resposta. Eu não consigo ser subjetivo na resposta, não consigo mais, já consegui, hoje eu não consigo. Então, olhar para uma curva dessa, a nível nacional, e dizer que ela vai ser em L, vai ser em V, depende do setor, eu acredito. O que eu estou percebendo na questão dessa renovação no mundo dos negócios é que, para mim, a renovação numa forma prática e agora aplicada para os empresários, para o mundo dos negócios, essa renovação ela ocorre quando eu percebo assim a soma de mudança com evolução. Veja bem, renovação é mudança para mim, mais evolução. Agora tem duas questões. Toda mudança vai ter dores. Para mudar dói. Eu não vou mais atender fisicamente, vou atender online. Vai ter dor, vai ter investimento, vai ter que mudar o sistema, vai ter dor, vai doer.
E toda evolução, para que ela aconteça, precisa de estudo, precisa de estratégia. E tem muitos empresários que não estão estudando nem com estratégia. Porque renovar é transformar em novo. Mas transformar em novo o quê? Aquilo que você já tinha. Ou criar algo novo. Então, a renovação, eu acho que ela é muito individual aí para cada setor e para cada empresa. Mas que vai ter que ter mudança com evolução, sem sombra de dúvida. Quem não mudar e não evoluir, não vai conseguir passar pela renovação. Vai passar por essa fase, mas não vai renovar. E aí entra num sério risco de a curva dessa pessoa, dessa empresa, ela não subir mais, porque ela não vai conseguir, ela não está atenta ao que está acontecendo, ela nem percebeu que o consumo mudou, que o mercado mudou, que as pessoas mudaram, ela não percebeu isso ainda, porque ela, de repente, lá na época da pandemia, ela sentou e ficou chorando, né? Então, infelizmente, nós vamos ter esses quadros aí, acho que muito diferentes um do outro.